Olá, pessoal. Então, sou o professor Robert, nós vamos para a nossa terceira aula. Hoje eu resolvi aqui aparecer para a gente se aproximar aqui um pouquinho mais. Espero que todos estejam bem. Vamos aí para o nosso terceiro assunto, calorimetria. Os oceanos e as vegetações são agentes estabilizadores do clima. Você sabia disso? Nessa aula, nós vamos analisar dois fatores importantes para a estabilização do clima em nosso planeta: a água dos oceanos e a vegetação. Para isso, vamos conhecer as principais propriedades térmicas dos corpos que estão relacionados à variação de temperatura. A variação de temperatura sofrida por um corpo quando ele está em contato com outro de temperatura diferente dependerá de fatores como a massa e o material do qual ele é feito. Por exemplo, se você botar no fogo, panelas de ferro e alumínio idênticas, as panelas de ferro costumam aquecer mais rápido do que as panelas de alumínio. Não sei se você já percebeu isso. Mas, com certeza, você deve saber que aquecer meio litro de água é bem mais fácil do que aquecer 2 litros. Né? Se você botar meio litro d'água e 2 litros d'água em outra panela no fogo, é óbvio que meio litro de água vai aquecer mais rápido do que 2 litros. Então, a capacidade térmica determina a quantidade de calor que um corpo precisa receber para alterar sua temperatura em uma unidade. Conforme vimos, cada corpo comporta-se de forma diferente ao receber uma determinada quantidade de calor. Sendo assim, a capacidade térmica é uma grandeza que depende da quantidade de calor recebida e da variação de temperatura sofrida por um corpo. Ela pode ser escrita da seguinte forma: faz a razão entre a quantidade de calor fornecida e a variação de temperatura. Você pega lá um corpo, coloca lá no fogo e vê a quantidade de calor que esse corpo recebeu. Divide pela variação da temperatura, aí você vai ter uma grandeza chamada capacidade térmica. Né? Como ele é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, a unidade vai ser a unidade de calor, que é a caloria, sobre a variação, a unidade da temperatura, que é o grau Celsius. Né? Bom, o que isso quer dizer? Né? Para entender isso, vamos compreender aqui por meio de um exemplo, de uma situação. Se um corpo recebe 300 calorias e a sua temperatura varia em 50 graus, qual a capacidade térmica desse corpo? É fácil, ó, vamos fazer aqui a conta. Pega a quantidade de calor, 300 calorias, e divide pela variação de temperatura, que é 50. Vamos lá. Quantidade de calor recebida, 300. Troca o Q por 300 e divide pela variação de temperatura, que é 50. Troca o ΔT por 50. Divide um pelo outro, 6 calorias por grau Celsius. O que isso quer dizer? Se esse número, 6 calorias por grau Celsius, acaba sendo uma propriedade do corpo, a capacidade térmica do corpo. De posse dessa informação, né, você sabendo que esse corpo tem 6 calorias por grau Celsius de capacidade térmica, você percebe que para ele aquecer em 1 grau, você tem que fornecer 6 calorias. Exemplo, suponha que o professor Robert tem uma capacidade térmica de 6 calorias por grau Celsius. Então, para que eu sofra uma variação de 1 grau Celsius, eu tenho que receber 6 calorias. Se você que está me ouvindo, por exemplo, tiver capacidade térmica 10, então você é mais difícil de aquecer do que eu. Por quê? Porque você precisaria receber 10 calorias para variar 1 grau. Enquanto eu preciso só de 6 para variar a temperatura em 1 grau, você precisa de 10. Então, sabendo a sua capacidade térmica e a minha, a gente então pode aí, né, diferenciar um corpo do outro, né? Quem é mais fácil, quem é mais difícil de aquecer. Compreendeu? A capacidade térmica acaba sendo uma grandeza que qualifica os corpos quanto à facilidade ou não de aquecer. Tudo bem? Bom, mas no exemplo anterior, eu falei que eu tinha capacidade térmica 6 e você 10.
Então, eu sou mais fácil de aquecer do que você, como eu já disse. Porém, nós dois somos feitos do mesmo material. Nós somos feitos de carne e osso, né? Por que nós somos diferentes, então, para aquecer? Por causa da massa. Mas seria possível atribuir ao meu material e ao seu uma característica que fosse comum? A resposta é sim. Essa grandeza nós chamamos de calor específico. Ó, a variação de temperatura também depende do material do qual o corpo é feito, né? A grandeza que expressa essa propriedade é denominada calor específico e pode ser determinada pela razão da capacidade térmica que nós vimos na situação anterior, pela massa. Se eu pegar a minha capacidade térmica, aquele número 6 lá, e dividir pela minha massa, eu vou ter uma grandeza chamada calor específico que vai qualificar o material do qual é feito, a substância que me caracteriza. A unidade de medida do calor específico é caloria por grama por grau Celsius. Essa grandeza define a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada a cada 1 grama de material para variar sua temperatura de 1 grau Celsius. Então, mais uma vez, a capacidade térmica qualifica o corpo e o calor específico o material. Pegando o exemplo hipotético que eu dei anteriormente, nós dois que estamos aqui conversando, temos capacidades térmicas diferentes. Mas o que é que nós temos em comum? O mesmo calor específico, porque somos feitos do mesmo material. O calor específico, portanto, caracteriza o material do qual o corpo é feito. A capacidade térmica qualifica o corpo e o calor específico caracteriza o material, quanto à facilidade ou não que ele terá em variar sua temperatura. Por exemplo, quantidades iguais de areia e água, né? Se você pegar quantidades iguais de areia e água, sofrem variações de temperaturas diferentes, né? Apesar da areia e água terem a mesma massa, a areia, né, varia bem mais de temperatura do que a água por ter menor calor específico. De um modo geral, podemos dizer que quanto maior o calor específico, menor facilidade a substância terá em variar sua temperatura. Bom, nessa tabela aqui, ó, analisando os dados dessa tabela, a gente vê que a água tem calor específico 1, o gelo 0,5, o alumínio 0,21, areia 0,2, vidro 0,16, aço 0,10 e ouro 0,03. Como a água tem calor específico menor, né, isso significa que é mais difícil aquecer a água do que a areia. Então, um exemplo, por que a areia esquentou mais? Porque ela tem menor calor específico que a água. É por isso, então, que a água, né, e a vegetação são agentes estabilizadores da temperatura. Como a água tem alto calor específico e a massa de água no planeta é bastante grande, os oceanos têm temperatura estável. E isso acaba por estabilizar a temperatura de nosso planeta. O contrário, nos desertos, né, são ambientes sem vegetação. A vegetação, assim como ela tem um calor específico alto também, porque tem muita água na vegetação. Então, em ambientes sem vegetação e com pouca água, a temperatura sofre grandes oscilações. Isso porque a areia, ao contrário da água, tem baixo calor específico, como eu já citei anteriormente. No deserto, não sei se você sabia disso, a temperatura oscila muito. De dia, a temperatura é altíssima, 50 graus. Já à noite, ela chega próximo a 0 graus. Então, de dia, por causa do sol, né? A areia esquenta muito rápido. À noite não tem o sol, então a areia acaba esfriando muito rápido, né? Tem oscilações muito grandes. É por isso que se a gente tirar a vegetação do solo, né, deixar o solo exposto, né, ao sol, esse solo acaba sofrendo muitas variações de temperatura, o que impacta o clima da região, né? Então, a vegetação e a água, por ter calor específico muito alto, são agentes que regulam a temperatura do planeta.
ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço.